Giro de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Você já ouviu falar em síndrome do pescoço de texto? Mais essa, hein? O termo vem do inglês e se refere a um conjunto complexo de sintomas que se manifestam em pessoas que adotam uma postura incorreta durante o uso de celulares e computadores. Pessoal, mais uma vez estamos aqui falando de um assunto relacionado aos smartphones. Esses aparelhos que parecem ter virado uma extensão do nosso corpo. É verdade que o celular, assim como o computador, tem muita utilidade em nossa vida. Facilita e faz parte da rotina diária da maioria das pessoas. Mas ele também pode trazer muitos danos à saúde. De acordo com a fisioterapeuta Cristina Cepeda, além de dores crônicas no pescoço e nos ombros, é fundamental ficar atento a sintomas como sensação de formigamento, dormência ou fraqueza nos braços ou mãos, dificuldade para movimentar o pescoço e dor que irradia para os braços ou costas. Ela observa que se um desses sintomas se apresentar de forma persistente por várias horas ou dias, algum problema grave na coluna pode estar se manifestando. Segundo outra fisioterapeuta, Valquíria Brunetti, também especialista em saúde postural e dores crônicas, a estimativa é que a síndrome do pescoço de texto ou cervicalgia atinge a cerca de 70% dos jovens adultos e até 65% das pessoas que usam computadores. Gente, tudo isso é resultado da sobrecarga nas articulações da coluna vertebral e nos músculos da região cervical, causada pela inclinação constante do pescoço ao mexer no celular ou em outros aparelhos eletrônicos. Escuta só essa. A má postura nesse uso pode adicionar até 27 quilos de peso na coluna e causar até hérnia de disco. Que coisa, hein? Os prejuízos para o corpo são tantos que chegam a assustar. A fisioterapeuta adverte para um encurtamento e perda de força nos músculos cervicais, o deslocamento do centro de gravidade da cabeça, que afeta o equilíbrio e o controle postural de todas as articulações e do tronco, e ainda influência até na função respiratória e problemas na mandíbula, que está ligada à musculatura da mastigação e estruturas como a do ouvido. Tá tudo interligado. Eita, Gesiel, agora muita coisa, hein? Agora fiquei assustado. São tantos os problemas relatados pelo especialista que nós vamos até parar por aqui e começar a falar da necessidade de corrigir a postura e mudar hábitos. Entre as técnicas de fisioterapia para a correção postural está a RPG, ou Reeducação Postural Global, que trabalha os encurtamentos e reorganizam a musculatura, conforme explica Valquíria Brunetti. Ela também faz algumas sugestões para o uso da tecnologia dos smartphones e computadores de forma segura, a fim de prevenir a síndrome do pescoço de texto. Vamos lá. Faça pausas frequentes durante o dia, a cada 20 minutos. Durante as pausas, procure trazer o pescoço para a posição original. Gerencie e reduza o tempo gasto no celular e também em dispositivos móveis. Para usar o celular numa postura mais adequada, procure sentar-se com os braços apoiados. Use almofadas ou outros dispositivos que ajudem a trazer o celular para a linha dos olhos, evitando assim a inclinação do pescoço para frente. Invista em atividades como pilates, RPG e técnicas da fisioterapia que melhoram a postura e dão maior consistência ou consciência corporal. E faça alongamento todos os dias na região cervical com orientação de um fisioterapeuta. Bom, a gente aproveita para lembrar também que uma rotina de ao menos 3 vezes por semana de atividade física é essencial, juntamente com esses cuidados que a fisioterapeuta sugere. Combinado? Em resumo, meu caro Gesiel Carvalho, cuidemo-nos todos, porque sem saúde tudo fica mais complicado. Pois é, e surgindo doenças aí que a gente, até o advento do celular, não tinha e nem pensava que era possível. Síndrome do pescoço
de texto. Durma com barulho dele. É complicado, hein? E realmente temos aí uma geração de jovens adultos, né, com esse problema. E isso vai se refletir também lá na frente. Sim. Esse monte de gente aí depois tem que procurar especialista, fisioterapeuta, ortopedista para dar um jeito aí na coluna ou fora do período de jeito até. A pessoa vai ter que administrar problemas crônicos na coluna por conta da má postura. Por isso, gente, a gente vê muita criança hoje usando celular, muito adolescente já com a postura incorreta. Isso vai ter repercussão no futuro, se não já está tendo repercussão. Então nós, como pais, precisamos ficar de olho e, claro, na nossa própria situação, para a gente também não entrar nessa. Verdade, Adriano. Síndrome do pescoço de texto. Nunca tinha ouvido falar nisso. Pois é, agora tem isso também. Pé de Meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos. Olá, investidoras e investidores, bem-vindos ao Pé de Meia. As redes sociais se tornaram um ambiente propício ao consumo. Os influenciadores compartilham suas experiências com as maiores novidades no mercado, as marcas direcionam ofertas ao público que é mais propenso a comprar os seus produtos, mas em meio a esse grande shopping virtual, está ganhando força, especialmente no TikTok, um outro tipo de conteúdo. As pessoas dizendo que não compraram ou que não pretendem comprar em 2025. É um movimento que está sendo apelidado de low buy. Em bom português pode ser traduzido por nada de compras. Como o próprio nome indica, o movimento começou fora do Brasil. Na virada do ano, chegou por aqui também, na onda das famosas promessas de começo de ano. E por que essa modinha tem se espalhado pelas redes? São vários os aspectos que vão desde uma pegada ecológica de cuidado com o meio ambiente e mudança nos hábitos de consumo, até mesmo uma estafa com a vida online. Se você parar para pensar, muitas vezes, o prazer de comprar é algo diferente do prazer de utilizar as coisas que você compra. Sem falar que no acúmulo de coisas, é capaz de você perceber o quanto de consumo irracional é feito em produtos que nem são utilizados no dia a dia. Isso acontece porque nós somos muito emocionais na hora de consumir. Mas o problema de tomar as decisões com base no emocional é que assim fica muito fácil perder o controle. Porque é o seu lado racional que consegue avaliar se uma compra faz sentido e se cabe no orçamento. Eu já vou dizendo que nesses tempos de ostentação e facilidade de acesso às compras, não é fácil embarcar na tendência do low buy. Além do imediatismo e do poder das redes sociais em criar desejos, a facilidade de comprar online coloca mais combustível na fogueira dos gastos desenfreados. E como fazer para ser um consumidor mais consciente? Vamos a algumas dicas que podem nos ajudar nisso. Um bom ponto de partida para quem quer seguir a tendência do low buy, mas sente dificuldade ou não vê motivo para isso, é pensar nas suas metas pessoais. Por exemplo, imagine que você quer fazer uma viagem no final do ano. Coloque uma meta de que a partir desse mês, ou a partir do mês que vem, vá lá, você vai organizar o roteiro da viagem. Coloque um lembrete no seu celular, faça as contas de quanto você precisa economizar até a viagem, enfim, se comprometa. Sem metas você não chega a lugar nenhum. Outra dica é listar suas prioridades. Faça listas de tudo que você deseja, tanto itens de menor valor quanto os desejos maiores. Com isso, já fica mais fácil para ver se você precisa ou não desses itens. Ter uma lista ajuda a dar clareza para o seu orçamento antes de passar o cartão ou botar o item no carrinho virtual. E por falar em carrinho virtual, se não está na sua lista, espere um pouquinho para fechar a compra. No dia a dia, é comum que você tenha vontade de comprar itens que não estão na lista que você fez. Nesse caso, é importante você se policiar para não cair na compra por impulso. Para compras online, minha sugestão é colocar o item no carrinho virtual, mas só efetuar a compra no dia seguinte. Enfim, a ideia é você tirar do pensamento do lado mais emocional e levar para o racional. Será que você quer mesmo aquele produto? Vale a pena pagar esse preço? Você vai perceber que depois de um tempo, você vê
que aquilo que você queria comprar não fazia o menor sentido. 2 perguntas que vão te ajudar no processo. Pergunte-se: eu preciso? Será que eu já não tenho algo parecido? Muitas vezes a gente tem um monte de coisas que nem lembra. Então, esse hábito de dar uma olhada, de fazer uma limpa no armário e ver o que tem, é muito positivo. A economia financeira, na minha opinião, não é o principal, mas é uma consequência. Um consumo mais consciente vai permitir que você consiga pensar nos seus desejos e, de quebra, ainda ajudar a reduzir o desperdício. E, por fim, veja o quanto você economizou. Essa dica tem como objetivo focar naquilo que você ganhou nesse processo de consumir menos. É gratificante conseguir realocar o seu dinheiro em outras coisas que você não conseguiria caso continuasse gastando como se não houvesse amanhã. Não veja somente o valor de cada produto que você ia comprar e não comprou, mas também o que foi possível conquistar fruto de uma decisão consciente de consumo. Se essa é mais uma modinha de internet ou se vai virar tendência, não dá para saber. Mas é possível aproveitar essa trend para refletir sobre as consequências de um consumo predatório. Talvez valha a pena entrar nessa onda e fazer um teste. Depois você me conta como você se saiu. Até o próximo programa. Por hoje é só. Esse foi o nosso Pé de Meia de hoje, com produção e locução de Gesiel Carvalho e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Lembrando que você pode ouvir de novo esse programa na página da Rádio Senado na internet ou no seu agregador de podcasts preferido. Esse programa também é reprisado toda segunda-feira ao meio-dia aqui na Rádio Senado. Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado. Entrevista. Já faz exatos 1.132 dias que a Rússia invadiu a Ucrânia, dando início à guerra entre os dois países. Depois de meses sem grandes novidades no fronte, o fator Donald Trump levou ucranianos e russos a negociar um cessar-fogo. E convidamos o jornalista Ivan Godoy para explicar para a gente em que estágio se encontram essas negociações. Ivan, bom dia para você. Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Ivan, logo que Donald Trump assumiu, né, ele disse que com 2 telefonemas, creio que um para o Zelensky e outro para o Putin, ele resolveria a questão aí da Ucrânia e conseguiria um cessar-fogo ou até o fim da guerra. Depois a realidade se mostrou, né, Ivan, bem mais complexa do que esperava Donald Trump. Sem dúvida. Evidentemente, a chegada do Trump ao poder nos Estados Unidos foi um fator que mudou muito o tabuleiro geopolítico mundial, né? Não apenas na Ucrânia. E ele tem colocado, desde a campanha, como um dos seus objetivos, conseguir a paz nesse conflito, né? Que, como você já falou, já dura mais de 1000 dias, né? E realmente temos que ver que o Trump tem se empenhado. Agora, nota-se que os dois adversários, Ucrânia e Rússia, né, têm colocado empecilhos. Eles começaram as negociações, mas a Ucrânia foi muito pressionada, né, pelo presidente Trump, e ela diz que aceita já, né, negociar esse cessar-fogo. A Rússia, ela também diz que aceita, mas ela tem colocado algumas condições, né? A última foi dizer que seria interessante que a Ucrânia mudasse de governo e que houvesse uma espécie de governo sob intervenção da ONU lá. Isso tem irritado o Trump. Ele falou que está muito irritado com a Rússia e ele está pressionando a Rússia agora, ameaçando com uma série de taxações, com novas sanções contra a Rússia, inclusive um tipo de sanção que seria muito ruim para a Rússia, que obrigar países que comprem petróleo da Rússia a pagar uma taxa altíssima aos Estados Unidos nas suas próprias exportações. Um exemplo, seria uma taxa entre 25% e 50%. Isso realmente seria para a Rússia desastroso. Então o que vemos é que há essa pressão
do Trump, tanto sobre a Ucrânia quanto sobre a Rússia. O que pode surgir mais rapidamente é uma trégua no sentido dos ataques contra as instalações de infraestrutura e energéticas de ambos os países, né? Parar com esses bombardeios, e também uma trégua em relação ao Mar Negro, ou seja, naquela questão naval, que não haja ataques às instalações portuárias e que os navios mercantes possam andar livremente, não os de guerra, né? Não, os navios de guerra, portanto, isso não autorizaria os navios de guerra de ambas as partes a andarem no Mar Negro, a navegarem pelo Mar Negro, mas sim autorizaria os navios mercantes. Então seria bom, principalmente para a Ucrânia, mas também para a Rússia, né? Devemos observar que hoje em dia a Ucrânia praticamente não tem mais marinha, mas ela tem feito ataques com sucesso contra os navios de guerra russos, inclusive afundando alguns, usando mísseis, né? Então, a situação é essa. O Trump está aumentando as pressões, então o que se pode esperar é algum tipo, inicialmente, alguma trégua no mar, né? E também em relação a esses bombardeios contra as infraestruturas de ambos os países. A Ucrânia está sofrendo principalmente, mas os ucranianos também têm conseguido atingir algumas instalações de combustível e estratégicas da Rússia, dentro do território russo. Então, agora, qual é a questão? A Rússia, se vê que a Rússia está querendo ganhar tempo. Ela não diz frontalmente que não quer uma trégua, mas ela quer aproveitar o momento em que ela está melhor no front, ela está recuperando, digamos, por exemplo, aquele território que a Ucrânia ocupou naquela província russa, o Oblast russo de Kursk. Hoje em dia a Ucrânia só está na posse de um pequeno território, né, uma área muito pequena. A Rússia se vê que ela quer expulsar completamente os ucranianos dessa região de Kursk antes de começarem efetivamente as negociações, né? E a Ucrânia está, claro, querendo impedir um avanço maior da Rússia. Mas vamos esperar um pouco para ver o que vai acontecer. O que eu acho que vão avançar as negociações, mas, como você disse, não é com 2 telefonemas, não é em 24 horas que se resolve uma guerra como essa. É verdade. Bom, recentemente Donald Trump, né, disse que não ia mais dar ajuda, né, pelo menos por enquanto, né, militar, financeira para a Ucrânia, o que foi um grande baque aí para a Ucrânia. E como é que fica a Europa agora, o Ivan, com essa posição dos Estados Unidos, a Europa tendo que assumir, digamos assim, praticamente sozinha a ajuda à Ucrânia? Essa foi uma grande mudança, digamos, estratégica na geopolítica mundial, né? Porque a aliança entre Europa Ocidental, né, e os Estados Unidos é uma coisa, um dos grandes fatos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Era um fato dado como certo, mas as atitudes do governo Trump, aquele discurso famoso do vice-presidente Vance lá em Munique, né, no qual ele criticou fortemente a Europa, já indica que os europeus não podem confiar no apoio americano como antes. Então a Europa está procurando não só apoiar a Ucrânia, mas também preparar-se para se defender, digamos, sozinha. Então ela está querendo fortalecer-se militarmente, sabendo que já não vai poder contar com os Estados Unidos como contava antes para a sua defesa. Então vamos ver o que vai acontecer em relação a isso. E a posição do Brasil, Ivan, porque Lula já marcou aí uma viagem, né, se eu não me engano, a Moscou, né, uma viagem para se encontrar com Putin, e o Brasil tem dito, por exemplo, que Trump está no caminho certo em relação a mediar dessa forma as negociações. Como é que está a posição do Brasil em relação a isso? Até porque tem um grupo parlamentar Brasil-Ucrânia que tem criticado muito a posição brasileira, do governo brasileiro em relação ao conflito. Realmente, o Brasil atualmente
ele está vendo com bons olhos a atuação do Trump, porque o Brasil há muito tempo, o governo brasileiro, ele procura uma solução pacífica para o conflito. O que acontece também que o que se critica é que o Brasil trata os dois lados da mesma maneira, ou seja, Rússia e Ucrânia. E o grupo parlamentar que temos, né, no Senado, você sabe que é muito importante, esses grupos parlamentares são muito importantes, a chamada diplomacia parlamentar. O que criticam é que o Brasil tem que claramente ver o lado russo como lado agressor e a Ucrânia como lado agredido. Essa é a principal crítica, ou seja, que é importante um acordo de paz, evidentemente, mas que tem que ser levados em conta os interesses da Ucrânia em tudo isso, né? Agora, o Brasil, essa presença dele, do presidente Lula em Moscou, lembre-se que trata-se do aniversário, né? Uma data redonda, né? Do fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, que para a Rússia é um grande fato, né? Todo mundo sabe o papel que teve a União Soviética na derrota do nazismo, né? E então essa presença russa não deixa de ser essa presença do presidente Lula em Moscou é um certo, politicamente é importante para a Rússia. E outros líderes mundiais devem estar lá. Mas o que vemos é que o Brasil vê com bons olhos a posição do Trump. De certa maneira, o Brasil vê como uma comprovação de que estava certo em falar que a única solução para o conflito seria política, seria diplomática e não uma solução militar. Ok. Ivan Godoy, muito obrigado aqui pela sua participação. Fica combinado que outro dia a gente fala sobre outro conflito, né, que é o conflito em Gaza entre Israel e o Hamas. Muito obrigado aí pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Agenda do Senado. Começando a agenda, às 9 horas da manhã, tem reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura. O repórter César Mendes vai acompanhar. Bom dia, César. Bom dia. A reunião de hoje da Comissão de Infraestrutura terá duas partes. Na primeira, deliberativa, os senadores devem votar 2 requerimentos e 2 projetos de lei. Entre eles, o que altera a legislação que trata da exploração de petróleo e gás natural para determinar a adoção de novas tecnologias, de autoria do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Também em análise o projeto do senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, que regula a securitização de ativos ambientais com vistas à conversão de créditos ambientais em recursos monetários. Após a primeira parte deliberativa, o colegiado terá ainda uma audiência pública, na segunda parte da reunião, para debater os procedimentos de fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional e as eventuais sanções aplicadas em caso de não cumprimento da norma frente à precariedade da infraestrutura de pontos de repouso e descanso nas rodovias do país. Lembrando que essa reunião começa às 9 horas da manhã. Eu volto com vocês no estúdio. Bom, também às 9 horas da manhã, a CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, promove audiência pública para debater o projeto que regulamenta a Constituição para prever critérios especiais de tributação a fim de prevenir a concorrência desleal. Ainda às 9 da manhã, a Comissão de Meio Ambiente vota o projeto que estabelece critérios para o transporte de animais de estimação aplicáveis ao transporte aéreo de passageiros doméstico e internacional. Meia hora mais tarde, às 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo debate em audiência pública o projeto que institui o Programa de Armazenagem Rural por meio dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Às 10 horas tem reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. A repórter Marcela Cunha vai acompanhar. Bom dia, Marcela. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Hoje eu vou acompanhar a reunião deliberativa da Comissão de Assuntos Econômicos às 10 horas da manhã e eu queria destacar aqui para os nossos ouvintes o projeto que cria o princípio da reciprocidade ambiental
para produtos importados. Ele é visto como uma resposta às barreiras comerciais que vêm sendo colocadas a produtos brasileiros, como a carne, por exemplo, para que o Brasil tenha um instrumento forte de negociação quando isso acontecer. Na última reunião da CAI foi feito um pedido de vista para analisar melhor alguns pontos relacionados à quebra de patentes. A relatora desse projeto foi a senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul. Ela fez o que a gente chama de substitutivo, é um texto aí com algumas alterações, porque ela quer que esse instrumento sirva para fortalecer o Brasil nesses momentos em que os nossos produtos sofrem embargos de blocos ou de países, como aconteceu recentemente com a carne brasileira na Europa, mas não só produtos do agro. Então é um instrumento de negociação, digamos assim. E se esse projeto for aprovado, ele segue direto para a Câmara dos Deputados sem necessidade de passar pelo plenário. Com vocês aí no estúdio. Obrigado, Marcela Cunha. Também às 10 horas, a Comissão de Educação e Cultura analisa a criação de diretrizes para as instituições de ensino privadas na prestação de serviços educacionais a estudantes bolsistas. Às 11 horas é a vez da Comissão de Segurança Pública. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Bruno Lourenço. Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes. Bom dia para a bancada do Conexão Senado. A Comissão de Segurança Pública pode votar nesta terça-feira proposta que agrava as penas para furto, roubo e receptação e cria a chamada receptação culposa, quando a pessoa adquire algo por um preço exageradamente baixo e deveria desconfiar do negócio. Outro projeto que pode ser votado aumenta a pena para crimes cometidos contra motoristas de transporte público por aplicativo e taxistas. Também estão na pauta a concessão de porte de arma de fogo para advogados e a servidores da FUNAI, IBAMA e ICMBio, a presença obrigatória de seguranças nas escolas e a disponibilização do Estatuto da OAB em prédios de segurança pública e presídios. Valeu, Bruno. Esse foi o Bruno Lourenço. Também às 11 horas, a CPI das Betes houve o depoimento do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, e da diretora do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Sônia Maria Barros. Assunto: como jogos online afetam a saúde mental das pessoas. Fechando a agenda, às 2 horas da tarde tem sessão deliberativa ordinária no plenário do Senado. Os detalhes da pauta com a repórter Érica Christian. Bom dia, Érica. Bom dia, Gesiel. Bom dia, Adriano. E um excelente dia para todos os ouvintes da Rádio Senado. E na pauta do plenário de hoje está o projeto que vai permitir que o dinheiro dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste seja usado na chamada economia criativa. E a proposta que garante a realização de audiências públicas e a participação da sociedade na elaboração e discussão dos orçamentos públicos. A sessão do plenário está prevista para começar às 2 horas da tarde com os discursos e às 4 horas com as votações. E tudo será transmitido ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos os nossos ouvintes, eu desejo uma excelente terça-feira. Gesiel, Adriano. Érica, muito obrigado, Érica Christian, pelas informações. Então essa é a agenda do Senado para hoje. Para acompanhar os trabalhos legislativos, acesse senado.leg.br/atividade. Uma exposição na Praça Central do Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, em Brasília, celebra nesta terça-feira, dia 1º de abril, os 30 anos de vida do Instituto Socioambiental, ISA, uma das ONGs mais atuantes na área de meio ambiente em nosso país. E eu converso agora com a secretária executiva do ISA, Adriana Ramos, que é comunicadora e especialista em política ambiental. A Adriana atua no ISA desde 1995, faz parte também da coordenação do Observatório do Clima, que é uma rede brasileira de organizações da sociedade civil que trabalha na discussão e na promoção de ações para o enfrentamento e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Adriana, o Instituto Socioambiental, logo no site da instituição tem escrito lá, porque socioambiental se escreve e se pratica junto. Explica pra gente como é que é isso, Adriana. Então, quando o ISA, como a gente chama, o Instituto Socioambiental, foi criado, a gente vinha de uma trajetória no Brasil de um movimento ambientalista, muito forte, mas muitas vezes dissociado de questões sociais.
E o ISA é criado um pouco depois daquele movimento forte liderado pelo Chico Mendes na Amazônia, que levou à criação da Aliança dos Povos da Floresta, que é uma perspectiva de ambientalismo a partir das comunidades que vivem nas áreas de floresta e que, portanto, têm uma relação diferenciada com a conservação ambiental. Então, nós praticamente criamos essa palavra que não existia e decidimos usá-la porque nós realmente queríamos trabalhar essa síntese de olhar para as questões ambientais a partir da perspectiva das pessoas, das comunidades, acreditando que, especialmente a partir da nossa experiência brasileira, né, a perspectiva socioambiental é a que melhor se adequa às nossas necessidades de conservação ambiental. Nós queremos conservar e a partir da forma como essas comunidades e as pessoas lidam com a natureza e não expulsando elas das áreas naturais. O site do ISA elenca 6 temas prioritários, né, de atuação política. Povos indígenas, comunidades tradicionais, política e direito, economia da floresta, ameaças e pressões, soluções. Fala um pouco para a gente dessas linhas de atuação. Nós trabalhamos tanto no âmbito local, em parceria com organizações locais, com comunidades locais, promovendo, né, a gestão do território a partir da realidade daquelas comunidades, quanto no âmbito de um trabalho de políticas públicas, fomentando políticas, discussões sobre legislações que estejam relacionadas a essas realidades locais. Na história do ISA, a gente foi aprendendo que aonde a gente tem, por exemplo, floresta, que é um patrimônio do Brasil, né, que tem essa maior área de floresta tropical contínua do mundo, que é a Amazônia, a gente tem floresta porque existem comunidades cujos modos de vida promovem a existência da floresta. Eles vivem da floresta e essa forma de viver faz com que a floresta exista. E a gente vem trabalhando, então, com um olhar para esses modos de vida, para garantia, né, da possibilidade de existência desses modos de vida por meio da garantia dos direitos territoriais, dos direitos de usufruto dos territórios e também olhando para as políticas públicas para que elas sejam adequadas a isso e se beneficiem disso. A gente entende que é essa configuração que a gente tem de poder conciliar o desenvolvimento com a presença dessas comunidades com modos de vida diferentes, que faz toda a diferença, que faz a gente poder ser um país que tem sido inspiração, inclusive, para outros lugares do mundo, desenvolvendo políticas ambientais que compreendam essas conexões entre as comunidades e a natureza. O Brasil, por exemplo, criou a categoria das reservas extrativistas, que são áreas de proteção ambiental onde vivem as comunidades e as comunidades fazem um uso sustentável das florestas. Isso foi uma coisa inédita no mundo na época que foi criada. E a perspectiva socioambiental, ela se inspira nisso, né? Nas centenas de povos indígenas que a gente tem, que são responsáveis hoje pelas maiores áreas de floresta, que já tem comprovação científica, que cumprem um papel, inclusive, no ciclo das chuvas, que são tão importantes, por exemplo, para a produção agrícola no país, né? Agora, o ISA é uma OCIP, né, uma organização da sociedade civil de interesse público. Vocês têm escritórios em São Paulo, aqui em Brasília e também na Amazônia, né? E também atuam em comunidades, assim, vamos dizer, em contato direto, não é, com essas povos indígenas, comunidades tradicionais, né? Quer dizer, é uma atuação bastante diversificada, né? Vocês também estão aqui em Brasília acompanhando votações no Congresso, mas ao mesmo tempo vocês estão em loco nessas comunidades. Exatamente. A gente costuma fazer uma analogia com uma árvore que tem as raízes no chão e a copa no alto. Então, a gente entende que a nossa presença em parceria com comunidades, seja no Vale do Ribeira, onde a gente trabalha diretamente com comunidades quilombolas, na Amazônia, onde a gente trabalha com comunidades extrativistas e indígenas, nos dá uma conexão com a demanda das comunidades e as suas experiências e nos permite
fazer um trabalho que a gente brinca chamando de antena, onde a gente tanto joga para o mundo quanto dialoga com as políticas de âmbito nacional e até os acordos internacionais a partir dessa vivência, para garantir que os direitos e as visões dessas comunidades também estejam presentes nas políticas públicas, nos debates internacionais e na própria circulação de informação. A história do ISA está muito associada também à organização e disseminação de informação sobre os povos indígenas no Brasil, sobre as comunidades, porque às vezes é uma informação que fica muito distante das pessoas. Então o ISA é fonte de informação para pesquisadores, para estudantes em geral, inclusive do ensino básico, do ensino médio, sobre povos indígenas no Brasil, sobre essas áreas protegidas, e a gente foca muito nesse trabalho de fazer essa conexão, ajudar a desenvolver soluções tanto no chão quanto no campo das políticas. Quando a gente se debruça sobre um problema crônico, né, que é o desmatamento, se a gente for analisar, né, o curso dessa questão nos últimos anos, a gente pode dizer que o Cerrado hoje é o bioma que mais preocupa em termos de desmatamento no Brasil? Eu acredito que sim, porque de fato na Amazônia a gente teve uma política muito forte com o Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia, que conseguiu estabelecer, digamos assim, alguns limites e, ao mesmo tempo, promover uma visão de valor para a floresta em pé, que ajudou a fazer com que o desmatamento na Amazônia reduzisse, principalmente até 2016, 2018 e agora, novamente, a partir de 2023. E o Cerrado passou a ser, digamos, o bioma mais vulnerável, principalmente por conta da expansão da fronteira agrícola, por ser uma região que tem sido considerada prioritária para a produção de grãos, e isso fez com que o desmatamento no Cerrado se acelerasse, e agora a gente tem o mesmo plano que foi feito para a Amazônia estendido para o Cerrado, mas ainda com muitos desafios, porque até a visibilidade pública da questão do desmatamento no Cerrado não é tão grande quanto é na Amazônia. Você tem no Cerrado também milhares de comunidades que fazem um uso extrativista sustentável do Cerrado e que têm buscado desenvolver alternativas econômicas a partir do uso desses produtos do Cerrado, no sentido de demonstrar que há uma economia que pode se desenvolver com a manutenção do bioma em pé, trazendo esses benefícios de serviços ambientais e trazendo benefícios sociais também de inclusão e geração de renda. Então é muito importante que a gente agora olhe para o Cerrado e para os outros biomas como a Caatinga, como o Pampa ou o Pantanal, que são tão ameaçados e que precisam ter essa atenção especial para aquilo que eles produzem e para aquilo que deve ser fomentado como política nessas regiões. Inclusive na festa que está programada para hoje, né, no Espaço Cultural Renato Russo, vamos ter um coquetel preparado pela Central do Cerrado, né, que explora um pouco o valor desses produtos do extrativismo do Cerrado, não é isso? É isso mesmo, a gente fez questão de fazer essa parceria para ter um coquetel todo baseado nos produtos da sociobiodiversidade, como a gente chama, que é uma economia fundamental para as comunidades locais e que é uma economia baseada no conhecimento que essas comunidades têm do manejo desses produtos e são coisas deliciosas, né? Então, Adriano, se a gente puder terminar aqui a nossa entrevista com um convite seu para os nossos ouvintes, né? Obviamente quem estiver aqui em Brasília para comparecer hoje nessa festa dos 30 anos do ISA, a palavra está contigo. Eu convido todo mundo a ir lá conhecer essa exposição que conta essa história de muita luta e de muitas realizações do Instituto Socioambiental. A exposição abre hoje com esse evento que tem o coquetel da Central do Cerrado e vai ter uma apresentação do tambor de crioula do Seu Teodoro, que é uma manifestação cultural riquíssima de origem quilombola. E a exposição fica até o dia 22 de abril, que é o dia do aniversário do ISA. E aí é uma oportunidade para todo mundo de Brasília entender um pouco o que é essa perspectiva socioambiental, que é, digamos, o portal para o nosso futuro diante da emergência climática. A partir das 7 da noite, hoje, lá no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul, não é isso, Adriana? É isso aí. Muito obrigado, Adriana. Obrigada a você, é um prazer falar com vocês. Eu volto com vocês agora no Conexão.